Olá, meus amigos do canal Portugal Legal. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo produzido aqui pelo nosso canal. Se você está assistindo ao canal pela primeira vez que tem contato com o nosso trabalho, com o nosso canal, então eu vou lhe dizer o que é que nós fazemos aqui. Nós estamos aqui para lhe trazer informações a respeito dos processos de nacionalidade, dos processos de casamento, dos processos de regularização, dos processos de visto consular para Portugal. Esse é o nosso foco, esse é o nosso objetivo, é o nosso propósito de estarmos trabalhando aqui no canal para levar até vocês informações sobre estes temas. Portanto, é um material focado no processo de imigração. Para quem não me conhece, porque está assistindo a este canal pela primeira vez, meu nome é Renato Koprowski, eu sou advogado. Trabalhamos aqui em Portugal com estes processos, com estes procedimentos. Para aqueles que já são nossos seguidores, o nosso muito obrigado por nos acompanharem, por partilharem os nossos vídeos, por partilharem o nosso material, por enviarem pautas, inclusive, sugestão de pauta, que é uma coisa muito interessante, porque às vezes você tem uma dúvida que pode servir, né? Nós apresentamos, elaboramos, montamos o material e acabamos publicando um vídeo sobre isso. É evidente que não é toda dúvida, toda pergunta que vai ser objeto, evidente, de um vídeo aqui no canal, mas muitas vezes a gente acaba fazendo porque é pertinente, porque é interessante, porque é alguma coisa que talvez tenha escapado em algum outro vídeo que nós tenhamos feito. Porque também tem gente que manda para cá a sugestão de vídeo, mas os vídeos já estão aí, já foram produzidos, já são coisas que estão à disposição. Pega a lupinha lá na página, né, lá no canal do YouTube, e procura. Coloca lá os termos de procura que você vai encontrar os materiais. Além do que, eles estão organizados por pastas, então fica fácil de você buscar alguma informação. Ok? Muito bem. Então, se você não é inscrito, o que você precisa fazer? Inscreva-se no canal, dê o like aos nossos vídeos, está importante, porque faz com que o YouTube entenda que o material é interessante, que é relevante e que faz com que ele apresente este material a um maior número de pessoas. Compartilhe com seus amigos, porque às vezes você pode não estar diretamente interessado nesse assunto, mas talvez em outro, ou talvez o seu amigo esteja. Então, por isso é importante o compartilhamento do canal e dos vídeos que são aqui produzidos. Muito bem. Feita a introdução, dito qual é o objetivo, então eu quero falar hoje a respeito de um assunto que na realidade nos foi trazido por dúvidas que colocaram aqui, no nosso Instagram. Também mandam às vezes mensagens que a gente coloca aqui embaixo nos comentários do vídeo. E este é um deles. E surgiu a pessoa disse: olha, doutor, eu não estou entendendo mais nada. Todo mundo fala de visto de trabalho, visto de procurar trabalho. É para ser PLP, não é para ser PLP, é tudo igual, como funciona, como não funciona. Bem, nós já falamos aqui no canal a respeito destes vistos. Tem vários vídeos que falam a respeito de visto de vir para trabalhar em Portugal. Não é de hoje, já faz tempo. Esses vistos já são antigos, eles existem há muito tempo. O visto que vem através de promessa de contrato de trabalho. O visto, agora, o novo, para vir procurar trabalho em Portugal. Para vir procurar trabalho sendo membro de um dos países que faz parte da CPLP, você é nacional de um destes países, ou você não é nacional destes países, como é que fica? Pode fazer o visto? Não pode fazer o visto? Qual é a diferença que nós encontramos dentro disto tudo? Parece uma salada para quem realmente não entende e está perdido aí e que não é do meio. Isto pode gerar dúvidas. E é por isso, então, nós acatamos aqui a sugestão de alguns dos nossos seguidores e insistentemente têm perguntado sobre esta matéria. Então, muito bem, vamos fazer o vídeo e vamos tentar esclarecer isto para vocês de uma forma bastante simples, bastante fácil de entender, porque as diferenças que existem entre um e outro são diferenças bem pontuais, são diferenças que
você fizer uma leitura detalhada daquilo que está lá no site da VFS, inclusive, ou do Ministério dos Negócios Estrangeiros, ou da Lei 23/2007, que é esta justamente que sofreu as alterações agora, que é a Lei de Estrangeiros, se fizer uma leitura bem atenta, você vai chegar a uma conclusão, e certamente deverá ser a conclusão correta. Mas existem também situações que isto fica embaralhado, a pessoa tem dúvidas, a pessoa não consegue interpretar, entender exatamente o que o legislador quis dizer. Às vezes usam termos que são termos técnicos, óbvio que vão usá-los, tá? Porque a gente não pode utilizar um linguajar comum, corriqueiro, popular, como às vezes a gente faz aqui no vídeo. Então, a gente não fala aqui muito de juridiquês, porque a gente sabe que isso complica o entendimento. Então, nós temos que trazer isso para uma linguagem popular, coloquial, para que vocês consigam entender aquilo que está, às vezes, dentro de um artigo, dentro de um parágrafo lá, de um artigo lá na lei, seja ela de nacionalidade, seja ela lei de estrangeiros ou o que for. Ok? Então, vamos lá. Primeira coisa que nós vamos falar dos vistos mais antigos. O visto de trabalho por contrato ou por promessa de contrato de trabalho. Ele é o conhecido visto D1, D de dado número 1. D1 é o visto para um emprego subordinado, para aqueles que vêm para Portugal, que pretendem vir a Portugal para trabalhar e que possuem um contrato de trabalho, ou que possuem uma promessa de contrato de trabalho. Mas, doutor, como é que eu faço para achar um emprego? Bem, nós não somos agência de emprego. Nós não intermediamos entre o interessado e a empresa que está buscando mão de obra absolutamente nada. Nós simplesmente fazemos o quê? Nós orientamos, organizamos a documentação para que você tenha êxito no seu pedido de visto. Esse é o trabalho. Nada além disto. Então, você consegue, às vezes através de um amigo, de um conhecido, de um colega, ou através da internet que você foi buscar, você encontra uma vaga, você manda o seu currículo, você faz uma videoconferência com o pessoal de recursos humanos desta empresa e acaba chegando a um acordo. Então a empresa tem duas opções. Uma, emitir uma carta promessa de contrato de trabalho, ou seja, um documento oficial da empresa com assinatura reconhecida, um documento oficial que a empresa ali envia e que é uma promessa de contrato de trabalho. Com esta promessa, então você vai fazer o quê? Você vai buscar junto do órgão responsável, junto da empresa responsável da região onde você reside. Existem, às vezes, tipo, vou falar do Brasil, nós temos várias representações da VFS do Brasil, isso é enorme. Então, existem várias representações espalhadas pelo território nacional que atendem cada uma a uma determinada região. Então, você precisa verificar qual é a VFS responsável pela sua área de residência e entrar em contato com eles para quê? Para pedir o seu visto. Tem dúvida? No site diz o que é. Se tiver dúvida, também a gente pode resolver, dizer para você qual é delas que é competente para resolver e atender o seu caso em específico. Então, esta é a primeira etapa, ou seja, a promessa de contrato de trabalho. Agora, se você já levou o assunto um pouco adiante e conseguiu encontrar uma vaga aqui em Portugal, o emprego já está aberto, ao invés de você entrar com o pedido formulado por uma promessa, você já pode ter um contrato. Isto acontece. Só que aí o procedimento é outro. Por quê? O que muda? O que muda é que, para você ter o contrato definitivo, a empresa que colocou esta vaga à disposição, ela precisa cumprir algumas regras que são determinadas pelo Estado português. É burocrático, tá certo? Trabalho para a empresa. Tem muitas empresas que não fazem porque não acham conveniente
é burocrático, não quer fazer, dá trabalho, tem custo, então faz o quê? Ou não contrata o estrangeiro, ou vai pela primeira opção, que é a promessa de contrato de trabalho. A segunda é uma certeza de que você tem um contrato. A empresa lhe dá o contrato. Além do contrato, o que ela precisa fazer? Ela precisa ter um certificado do IEFP, do Instituto de Emprego e Formação Profissional de Portugal, certificando de que aquele contrato de trabalho tem o destino certo. É para o seu José João Maria, que está aí no Brasil e que quer vir a Portugal para trabalhar numa determinada vaga, numa determinada empresa. Então, isso já tem o seu destino, você já vem com o contrato pronto, você já vem com o destino fechadinho. Você já chega aqui e não vai se preocupar com mais nada. Então, tem as duas possibilidades: contrato de trabalho e promessa de contrato de trabalho. O contrato de trabalho é mais burocrático e mais difícil porque você precisa desta carta do IFP e muitos não o fazem, como eu acabei de falar. Então, a promessa pode ser a solução. Isto é o visto conhecido como visto D1, trabalho subordinado. Agora, vamos falar do novo visto, que ainda não está regulamentado. Ainda falta publicar a promulgação da lei que o presidente da República fez do Diário Oficial. Depois disso, nós vamos partir para a regulamentação, porque existem coisas que precisam ser regulamentadas de acordo com todas essas alterações que ocorreram na lei de estrangeiros, e o visto é uma delas. O que, como, quando, que documentos, que provas, como funciona exatamente, por quê? Quem vai lhe atender lá do outro lado, lá no consulado, lá no Brasil, lá na VFS do Brasil, precisam saber exatamente o que é que o Estado português exige. Vai ter que ter passagem de ida e volta, vai ter que ter uma conta bancária em Portugal. Qual é o valor que tem que ter em Portugal? Tem que estar depositado. Pode ser de um jeito, pode ser de outro, tem que ter contrato de aluguel, pode ser Airbnb, pode ser Booking.com. Percebe? Aonde é que a coisa chega? E ainda, a gente muitas vezes esbarra com situações na própria VFS, agora é uma crítica até ao sistema. Por quê? Se eu for ao Rio de Janeiro, é uma interpretação da legislação. Se eu for a São Paulo, é outra a interpretação que é dada àquilo que está na lei. Se eu for a Salvador, a Belo Horizonte, mudam as interpretações. Então, muitas vezes, a gente dá uma orientação para você fazer o seu processo e chega na hora H, não, isto aqui não está correto, isto aqui não serve, tem que ser diferente. Então, percebam que a gente também tem dificuldades porque o entendimento, os pedidos, as exigências de cada uma das unidades muda de acordo com a região em que estão estabelecidas. E isto, na verdade, atrapalha e muito a orientação de um processo de nacionalidade, porque você, na verdade, não sabe exatamente o que precisa apresentar. Mas agora, voltando então para o visto para procurar trabalho, que é a novidade, que é o que todo mundo fala, todo mundo faz vídeo e todo mundo interpreta aquilo que está ali, vamos dizer o seguinte: o visto existe para qualquer nacionalidade. Não importa se você é de um país da CPLP ou não. Você pode ser de um país que não tem nada a ver com CPLP. Qualquer país pode entrar. Você pode procurar a VFS lá do seu país, da sua nacionalidade, aonde está o órgão responsável, o consulado português está aí no seu país, e pedir o visto para procurar trabalho em Portugal. Qualquer nacionalidade pode pedir. O visto, já temos essa informação porque já está na lei. É válido por 120 dias. Ok? Prorrogável por mais 60 dias.
Somados 120 com 60, nós temos 180 dias. Você tem 6 meses para procurar um emprego em Portugal. Sempre fiquem atentos. 120 é tranquilo. Os 60 adicionais você vai ter que pedir depois que estiver em Portugal e se por algum motivo não encontrou o emprego. E aí vai ter que pedir lá no CEF para prorrogar o prazo do seu visto temporário para vir buscar emprego em Portugal. Perceba que eu disse a palavrinha, eu usei a palavrinha temporário. Por quê? Ele não é um visto de residência, como é o visto D1, que é o visto já com o contrato de trabalho na mão, ou com a promessa de contrato de trabalho na mão. Aí você vai buscar um visto de residência. O visto para procurar trabalho é um visto temporário. Porque você vem, se não encontrar, você tem que voltar. Tem que ir de volta para o seu país. Ele só é válido para Portugal. Não adianta fazer o visto de procurar trabalho, entrar em Portugal, sair daqui e vai procurar um emprego na Espanha, na Itália, na França, na Alemanha, na Bélgica, que muita gente vai. Não é? Ele só é válido para entrar e permanecer em Portugal durante aquele período. Se você for pego fora de Portugal e estiver com esse visto, você vai ter problemas. Porque você não tem autorização para entrar no outro país. Ele só é válido para Portugal. Ponto. Depois, a questão do tempo, 120 mais 60. Depois, conseguiu. Primeira semana que você está aqui, você conseguiu um emprego. Procura o CEF, faz o agendamento e logo você será atendido, tendo de pronto seu título de residência que vai sair logo, vai ter o seu NIF, vai ter o número de utente, vai ter número de inscrição de segurança social. Você se resolve em Portugal em curto prazo. Enquanto que aquele pessoal que está na fila da manifestação de interesse não se resolve tão rápido. Lembrem, eles estão chamando outubro de 2020. Tem todo o ano de 2021 e mais 2 meses de 2020 para serem chamados. Fora 8 meses, porque eu vou considerar agosto, que já está no fim, de 2022. Então, nós temos 1 ano e 10 meses de fila de espera para serem chamados. E quando são chamados, aí vão para os agendamentos. Vai levar mais algum tempo para serem atendidos, para poderem fazer o processo de título de residência. Se você vem com o visto e procurar trabalho, seu prazo é muito menor. Outro detalhe muito importante que você tem que ficar atento. Se você veio com este visto de procurar trabalho, entrou em Portugal, não arrumou um emprego, não conseguiu trabalho, foi de volta para o seu país, você só pode pedir um novo visto deste tipo depois de 1 ano. Você não pode fazer o pedido antes de 1 ano. Se fizer, ele vai ser negado. Por quê? Porque nós temos que dar chances para todos. Então, é uma roda. Existe um ciclo, existe um volume de pessoas que vai entrar e que, se não consegue a vaga porque não tem qualificação, não tem razão para ficar aqui, vai voltar. Ou, talvez ele vai fazer uma manifestação de interesse, abre uma atividade, alguma coisa. Agora, daí, como é que vai ser interpretado pelo CEF? O CEF vai fazer isso? O CEF vai autorizar que você, que veio com visto para procurar trabalho, abra uma atividade e, através dela, peça título de residência? Se você veio e encontrou o emprego, ok, você não precisa da manifestação. Mas se você veio e não encontrou e quiser usar a manifestação, como é que o CEF vai analisar isso? Como é que o CEF vai encarar esta situação e vai decidir sobre este assunto? É uma coisa que nós ainda não sabemos. A manifestação, para todos os efeitos, não acabou. A alteração da lei não extinguiu a manifestação de interesse. Ela está lá, está aberta. 88.2 e 89.2. Agora, não quer dizer que você não arrumando emprego, você pode fazê-la. Pode que o CEF diga não. Você veio com um visto para procurar trabalho.
e não para vir para cá para abrir uma atividade. São coisas diferentes. Então, a prática, né, o tempo e a regulamentação, que deve vir agora, para setembro, outubro, estimativa, é uma expectativa que nós temos, o governo tem interesse em resolver logo este assunto, só não fez ainda porque estão de férias. Estamos na Europa, agora é verão, e as férias vão até final de agosto. Então, a partir de setembro que se retomam os trabalhos e que isso deve acontecer. E, por último, a questão da CPLP. Eu já disse, qualquer nacionalidade tem acesso a este visto. A questão é que se você é da CPLP, você é natural de um destes países, você tem algumas facilidades que estão lá na lei. Lá na lei já diz que para a CPLP existem alguns critérios e para quem não é CPLP ele segue o rito normal, ele não tem preferência alguma. Tá? Então aí nós temos diferenças para quem é CPLP e para quem não é CPLP. Mas todos os dois podem fazer o visto para procurar trabalho. Não tem nenhuma restrição. Já me perguntaram, doutor, eu tenho 50 e tanto, eu estou com 60 anos, eu posso pedir o visto? Não há nada na lei que diga que uma pessoa de 50 ou de 60 anos não possa trabalhar. Euzinho aqui, estou aqui em Portugal e estou trabalhando, já passei dos meus 60. Como é que faz? Pode? Claro que pode. Se você vier a Portugal, você vai perceber que muita gente, mas muita gente, muitas empresas, o próprio Estado, você entrar numa conservatória, no CEF, nas finanças, você vai perceber que a média de idade das pessoas que estão no mercado de trabalho é alta. A média de idade é alta. Diferente em muitos países. O Brasil são muito jovens trabalhando. Os idosos do Brasil, infelizmente, saem do mercado de trabalho e o jovem vai entrando. Portugal é um pouco diferente. Então, não há critério de idade, não há critério de raça, não há critério de cor, não há critério de nacionalidade. Todos têm o mesmo direito. A questão é que uns da CPLP, por força dos tratados, têm algumas vantagens e os outros não têm. É só isso. Então, espero que eu tenha conseguido passar para vocês, conseguido esclarecer para vocês as diferenças entre procurar o visto D1 com uma promessa de contrato de trabalho, procurar o visto D1 com um contrato de trabalho já firmado, concretizado, sacramentado, o que é o mais difícil, e o visto para procurar trabalho, seja CPLP ou não. Estas são as situações e estas são as diferenças entre esses vistos que tratam de trabalho, que tratam de vir para trabalhar. Não estou nem falando aqui do visto de nômade digital, que também é trabalho, mas é uma categoria de visto diferente. Tá? Estas aqui são para pessoas que vêm trabalhar em Portugal para Portugal. Qual é a diferença então do nômade, já que estamos falando do assunto? O nômade é aquele que vem residir em Portugal, ele vai fazer um visto de residência para Portugal, na categoria nômade digital. Entrando aqui, ele pode trabalhar remotamente para empresas fora de Portugal, não para empresas de Portugal. Fora de Portugal. E ainda tem distinção para empresas, para as pessoas que vêm para residir aqui, trabalharem com contrato destas empresas. Por exemplo, eu faço serviço para uma empresa lá no Brasil, presto assessoria para eles, seja na área de informática, seja na área do direito, seja no que for. Mas a minha empresa, eu desenvolvo websites, eu faço mídia digital, enfim, trabalho para estas áreas, não faltam. E estas pessoas, então, fazem o visto, vêm a Portugal, mas a empresa para quem prestam o
trabalho está lá fora. Seja por contrato fixo, seja por temporário, e tudo isso tem que ser evidentemente demonstrado no momento de pedir o visto. Mas a possibilidade existe. Então percebam, é trabalho também, mas é um tipo de trabalho diferente, porque ele trabalha para quem está fora de Portugal e não para quem está em Portugal, trabalhando para empresas de Portugal. Se tiverem dúvidas, manda aqui embaixo nos comentários. Aqui está o nosso Instagram, podem mandar pelo Instagram. Se quiserem também podem deixar aqui embaixo nos comentários, que está aberto. Sempre lembrando que se o seu caso pontual, doutor, eu entrei com um pedido de visto, isso, manda por e-mail, porque eu não vou responder este tipo de pergunta no aberto aqui na página do canal. Isto eu respondo lá no privado. É um assunto só seu. E isto não pode ser respondido aqui fora. contato@portugallegal.com.br. É para lá que você vai encaminhar, então, a sua pergunta, o seu caso pessoal. Fechou? Então, desejo a todos uma excelente semana, que seja próspera, que todos tenham saúde e muita força para trabalhar e ganhar o dinheirinho e, quem sabe, fazer o visto para vir a Portugal. Ok? Grande abraço a todos, até a próxima, que seja breve e até lá.